Dia sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes. Nós temos hoje um tema ainda sobre música barroca, tá? Inclusive, vou comentar com vocês o surgimento, tá? Da música barroca. Ela teve seu início aí durante o século XVI e durou até metade do século XVIII. Esse período, ele teve numerosas características, tá? De estilo. Nós podemos citar principalmente como o uso do baixo contínuo e da ênfase nos contrastes de textura. Vamos entender mais à frente o que significa esse estilo, ok? Então, vamos lá, vamos seguir. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos e deixar já em aberto aqui também para tirarem dúvidas. Vocês podem seguir essa explicação do nosso livro didático ainda no volume 2 para fecharmos o nosso conteúdo na página 19. Vamos lá? O que é a música barroca, né? A princípio, nós entendemos que que o berço da música barroca foi a Itália, tá? E nós vamos esclarecer aqui também a palavra barroco, tá? De origem portuguesa, que significa barroca, né? Terreno irregular, ou, como eu falei para vocês na nossa aula passada, sobre a pérola, ou a joia de formato irregular, tá? Então, nós temos aí a característica principal na música, que ela decorre aí entre o aparecimento da ópera, né, há 1600 anos anticristo, né, e a morte também decorrente da morte de Joseph Sebastian, que é um dos compositores importantes aí do nome, né, da música. Joseph, eu vou falar com vocês na frente. Ele é um organicionista, tá? Virtuoso. Ele nasce na Alemanha, vindo de família de músicos, ok? Ainda nós temos a característica marcante da música barroca como os ritmos enérgicos, tá? As melodias com muitos ornamentos, contrastes de timbres, que é o que eu falei com vocês, que é o baixo, né? E o contraste entre as texturas musicais. Nós temos instrumentos e também sonoridades fortes com suaves e imitação da natureza, tá? Então, o período da música barroca, ela vai compreender aí aquele período consolidado, né? Da consolidação do sistema de harmonia tonal prevalecente na música ocidental, certo? Então, a música barroca, ela corresponde aí à época cultural homônica, né, homônima na Europa, que vai desde o surgimento da ópera, né, com Cláudio Monteverde, né, no século XVII, até a morte de Johann Sebastian, que eu falei com vocês em 1750. Então, vamos seguir. Aqui, a música barroca, né? Nós podemos dividir em dois subtemas, que é a música instrumental e a música vocal. A música instrumental, nós podemos partir aí do concerto, né? Que tem origem no termo italiano concertare, de competir, suite e a sonata. Nós temos a música vocal com a ópera e a missa. O barroco, ele foi a época de máximo desenvolvimento aí dos instrumentos, principal instrumento como o cravo e o órgão. Na frente eu vou mostrar para vocês agora alguns compositores do barroco, né, do período barroco, e alguns que traz o livro didático de vocês como os principais, que é o Johann e também o Antônio Vivaldi. Aqui nós temos o Cláudio Monteverde, o Johann, nós temos o Tommaso, o Antônio,
o Johann Sebastian e o Georg Friedrich, tá? Nós temos esses artistas compositores aí do período barroco. Aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Antônio Vivaldi, tá? Que ele nasceu em Veneza, na Itália, em 1678. Ele veio de família humilde, tá? Se tornou sacerdote, ele foi professor de violino, maestro de concertos e diretor também, tá? Então ele dedicou aí por mais de 30 anos exercendo influência em toda a música veneziana. Suas obras conhecidas, nós podemos citar As Quatro Estações, concertos para o violino, cordas e cravos, nas quais o artista ele visava expressar sensações humanas diante das mudanças de estações e das emoções associadas a elas, ok? Também o Johann Sebastian Bach, né? Ele foi um compositor, um organicionista, virtuoso. Ele nasceu na Alemanha em 1685, tá? Vindo de uma família de músicos. Então, ele já tinha aí conhecimentos, né? Talento, característica que o levou a tornar um músico completo. Ele trabalhou em diversas cidades como violinista e organicionista e atuou como cantor e mestre de coro na igreja de São Tomás, tá? Então, na sua cidade natal. Ele foi também mestre e diretor da música de câmara do Príncipe Leopoldo. Então, meninos e meninas, prestando atenção aqui desses dois artistas principais, né, que levam aí o nome da música barroca. Nós temos também as contribuições, né, do barroco, né, e o arcadismo na atualidade. Arcadismo vem do arcaico, do velho, ok? E a atualidade. Então, nós temos aí uma relação entre o velho e o atual, entre o arcaico e a atualidade, tá? Então, ainda assim, encontramos na atualidade os ecos aí que vem puxando aí similarmente do barroco, tá? Nós podemos prestar atenção nas artes plásticas, né, com reflexão sobre a tecnologia, a ciência e a espiritualidade do homem, que foi também o período barroco, né, onde traziam as técnicas plásticas de pintura, a espiritualidade do homem com a fé, né? E um fato que nos lembra o barroco também, em pensar a espiritualidade aí, dela não estar somente ligada aí à religião, tá? Então, nós temos o surgimento de das estruturas musicais, que foi a ópera, tá? Esse desenvolvimento aí, eles se iniciam com vários mestres flamengos e venezianos, tá? E ela serve de suporte para, né, a modalidade artística forma musical ópera com o tom vocal, que eles fossem introduzidos aí nas encenações. Essas encenações, sétimo anos, elas têm aí por característico o resultado de obras musicais e teatrais, tá? Então, elas são orquestras, né, cantadas, encenadas, e a música, ela tinha também o traço aí do texto, né, dramático, e essa era uma grande importância. Então, o Renascimento, ele tinha aí um olhar específico no clássico, tá? Nos vestígios de outras artes, né? Não só na música, como falei para vocês, tem também o teatro, a poesia, a música e a dança. Tá? Então, um grupo de humanistas, né, que se reuniu em Florença e deu início aí ao drama ópera, tá? Que significa, essa expressão tem a maior expressão aí como dramática, em que traz o texto dramático e o coro, a voz.
Então, na atualidade, nós temos a semelhança entre o arcaico, né, e a atualidade. Qual que é essa semelhança entre o arcaico, o barroco e a atualidade em que vivemos? Então, nós podemos citar aí a presença do barroco, principalmente no Brasil, pela excelência em contraditórios e excessivo. Um bom exemplo dessa contradição, nós podemos citar, é o carnaval, né? Festa que reúne tudo. Então, é uma festa em que ela é aberta aos religiosos, ela é aberta para todos, sem aí nenhum tipo de exclusão de pessoas. Então, entre o arcaico e o pós-moderno, essas heranças barrocas e a cultura de festa, né, na construção da identidade brasileira, ela nos mostra que o barroco se impõe como um fato da civilização. Então, o que nós podemos definir? Sempre que encontramos reunidos num só gesto várias intenções contraditórias, ou seja, né, o carnaval é considerado uma festa profana, né, de orgia, e o barroco já é também similar e recatado à religião também. Então, são intenções contrárias, né? Esse resultado estilístico dessa junta de contradições pertence à categoria do barroco. Então, nós podemos concluir que o barroco, né, o espírito barroco, ele por sua vez, ele está em todas as partes, tá? Que ao mesmo tempo é pró e ao mesmo tempo é contra. Essa contradição aí tem resquícios da civilização barroca, né? Então vamos continuar falando um pouquinho sobre a ópera, tá? Que é um gênero musical dramático. A ópera, ela é uma combinação de música e texto, como eu já havia falando com vocês, né? Que é a construção aí, as encenações do texto dramático, que tinha total importância, tá? A ópera também é uma representação cênica de caráter lírico, dramático, onde se alternam recitativos, áreas, intervenções orquestrais. O que significa o recitativo? Ele consiste aí em uma metodologia cantada a meio caminho entre a fala e o canto, tá? Acompanhada em geral. A música no Brasil, nós também temos aí outras transformações, né, que já vem com os traços da identidade brasileira, né, da colônia ao início do século XX. Aqui nós temos como citar aqui música vocal de diversas nações indígenas, que foi um importante marco da nossa afro-brasilidade, tá? Que se entrelaçavam com os ritmos trazidos pelos africanos. E, como exemplos, nós temos o lundu, o maxixe e a modinha. Então, nós vamos acompanhar aqui alguns exemplos, né? E o que significa aí o que é a música, o lundu, né? Que é música e dança afro-brasileira, tá? Que mistura esses elementos aí de rodas, dos batuques trazidos pelos escravos e até mesmo dos ritmos europeus. Aqui eu trago para vocês o significado, né? Que é um gênero musical nascido na Angola e no Congo. Originalmente era uma dança trazida pelos negros nos primeiros anos de escravidão e chegou ao Brasil por duas vias, né? Pelos Angolas mesmo, foi direto pelos Angolas e outros foi passando por Portugal. Então, essa música, ela tem o seu, né, ela se caracteriza por um ritmo vibrante, alegre e provocante, tratando como humor a sensualidade, tá, dos temas, a sensualidade dos temas do cotidiano, tá, de senhores escravizados e sinhazinhas. Então, trata-se também de uma dança sensual, tá? O lundu, ele serviu de base para o maxixe e para o samba. Então, o que foi o maxixe, né? O maxixe, ele música e dança, ele ganha corpo e forma aí com a versão mais estilizada, menos provocante e sensual um pouco do que o lundu, ok?
Então, ele também conhecido como o tango brasileiro, é um tipo de dança brasileira, né? Dança de salão, criada pelos negros, ok? Que esteve em moda entre o fim do século XIX e o início do século XX, tendo sua origem aí em berço do Rio, né? Do Rio de Janeiro, na década de 70. Então, mais ou menos quando o tango também dava os seus primeiros passos aí onde? Na Argentina e no Uruguai, ok? Então, o machixe, ele se torna aí uma dança preferida dos orquestrais, tá? Mais tarde, ele também traz aí a vista do teatro e da revista. E com isso surge também a modinha, né? A modinha com composições suaves, né, e chorosas. Ela surge aí no Brasil, mais especificamente na década de 70. Ela é bem apresentada em Lisboa, tá? Por Domingos Caldas Barbosa, que é um poeta, compositor e também violeiro. Então, esse gênero modinha, ele vem para diferenciar a moda portuguesa, que tinha uma forma requintada com características da música da ópera italiana, ok? Então, nós temos aqui as características do machixe, que também foi uma dança proibida, tá? Considerada imoral, e ela era muito perseguida, porque ela era sensual, né? Uma dança sensual. Então, ela era perseguida pela polícia, pela Igreja Católica, também os educadores e chefes de família. Aqui nós chegamos ao final da nossa aula, estamos abertos para tirar dúvidas. Então, espero as dúvidas de vocês, caso aconteça. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.